E agora, então, vamos começar a nossa conversa com a doutora que já está aqui com a gente. Tudo bem, doutora? Olá, tudo bem? Muito boa tarde, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, doutora. Olha só, uma conversa muito bacana para a gente ajudar as mulheres a prevenirem-se contra o câncer, né? A doutora Adriana de Góes, ela é especialista em fertilização, mas tem formação em ginecologia também. E a gente já começa, então, falando qual é o melhor método de prevenção ao câncer, não só de mama, mas a gente pode estender aí a todos os tipos de câncer. Para prevenir o câncer, eu acho interessante a mulher sempre ter aquela rotina com ginecologista anual. Normalmente basta uma vez por ano, se tiver alguma intercorrência, pode antecipar essa rotina, mas essa rotina anual que muitas vezes as mulheres acham que, não, estava tudo bem, vou postergar um pouquinho, vou daqui a pouco, e acaba se perdendo. Então eu acho interessante até anotar na agenda, olha, marcar ginecologista em tal mês e todo mês e nessa época para fazer os exames de rotina, porque o ginecologista é o clínico da mulher. Não vai diagnosticar só câncer de mama, de útero, ovário, vai diagnosticar também algum problema. Pode diagnosticar problema de pressão, do colesterol, porque esses exames fazem parte da rotina, que também são importantes e são muito mais frequentes, às vezes, do que o câncer. Mas é lógico que são doenças que não são tão graves, mas não deixam de ter a sua importância. Exatamente. Né? E nesse meio, assim, do câncer mesmo, quais são os principais sintomas? Como que a gente sabe, até um câncer de mama? Porque muitas mulheres fazem o próprio autoexame. Existe algum meio que a gente tem que saber fazer, se tocar? Como que funciona isso? Esse se tocar é muito indicado, sobretudo após o período menstrual. Se a paciente não menstrua, a mulher não menstrua, pode ser em qualquer época do ciclo. Mas por que depois da menstruação? Porque antes as mamas estão mais doloridas, então é mais desconfortável. Que normalmente aparecem. É a sensação de, não entendi. Necessariamente a formação de cistos, porque a maioria absoluta das mulheres não formam cistos nas mamas no período pré-menstrual. É bem diferente da formação de cistos no ovário, por exemplo. Então, é a posição de dedilhamento das mamas. Pode fazer isso no banho, sempre com a mão levantada, e aí dedilha as mamas sempre de fora para dentro, na região da axila, em direção ao mamilo, para palpar toda a mama. E aí vai fazer o diagnóstico de um possível nódulo. Certo, e daí sentiu o nódulozinho, corre para o hospital, liga para a sua médica, para a sua ginecologista. Esse nódulo, é importante palpar a mama fora do período. Não, sempre. Porque do período menstrual, porque não vai sentir dor. Mas por quê? Porque a mama por si só, o tecido mamário fibroglandular, ele tem uma sensação de que você está palpando como se fosse um saco de arroz. Então, as pacientes acham que é granulado, que acha que é um nódulo. O nódulo, efetivamente, o que precisa preocupar? O nódulo que não dói, que é duro, que ele não se mexe. E ele parece, na palpação, como se fosse uma azeitona. Então, é algo que você palpa... Bem firme. Firme, muito firme. E ao contrário dos nódulos benignos, como se fosse uma azeitona, mas que eles se mobilizam, o câncer não. E não dói. Então, quem está sentindo dor na mama, tem inúmeras doenças que causam dor na mama, às vezes relacionado com o período menstrual, isso não tem importância. A gente já fica desesperada, né? Dor na mama não é sinal de preocupação. Então, o câncer para doer no estadio absolutamente avançado. Então, por exemplo, às vezes palpa a axila também. Então, na região da axila tem um nódulozinho, dói? Não se preocupa. O nódulo preocupante é aquele que cresce rápido, fixo e não dói. Olha que beleza a gente conversar sobre isso, porque é uma coisa que eu não sabia. Agora, falando no câncer no geral, você como especialista em fertilização, quando uma mulher tem o diagnóstico de câncer no útero, aí ela tratou o câncer e tudo mais. Após esse tratamento, está recuperada, consegue engravidar? Sim, porque o que a gente precisa avaliar é o local desse câncer. Se foi no colo, se foi no corpo uterino, tem também câncer nos ovários. O que é essencial para a mulher engravidar?
os ovários, para ter um filho geneticamente dela. E para ela gestar um filho, para ela conseguir ter um embrião desenvolvendo dentro dela, ela precisa de um útero saudável. Então, eventualmente, se tem um câncer no endométrio, que é essa camada interna do útero, e eventualmente faz um tratamento radical, eventualmente faz uma retirada do útero, não é possível ela gestar. Mas se os ovários estiverem intactos, a gente pode coletar os óvulos desses ovários e transferir para o útero de uma outra mulher. Se não foi feita a retirada do útero e o endométrio ainda consegue se restabelecer, consegue crescer para conseguir segurar esse embriãozinho, a mulher também pode engravidar. Agora, aquela que não pode engravidar com os ovários, com os óvulos próprios, por exemplo, aquela que teve câncer de ovário, e ela deseja ter filhos. Então, se ela teve câncer de ovário e foram retirados os 2 ovários, então ela não tem como produzir mais óvulos, ela funciona como uma paciente na menopausa. Ela pode recorrer ao banco de óvulos, estimular o seu útero e transferir um embrião para o seu útero, normalmente. Sempre tem jeito. Então existe uma saída. E o câncer de mama? O câncer de mama também. A pessoa pode ter o câncer de mama e se ela tiver a oportunidade de congelar óvulos, consegue preservar a fertilidade depois de fazer um tratamento de quimioterapia, câncer em qualquer lugar. Então, antes de fazer uma quimioterapia, tentar preservar a fertilidade. Se houver a possibilidade de congelar óvulos, existe a possibilidade também de congelar tecido ovariano. Então, se a paciente vai fazer a quimio, ela não tem tempo de esperar. Porque quanto tempo leva esse congelamento de óvulos, todo esse processo? 2 semanas. Às vezes, a paciente não tem a oportunidade de esperar 2 semanas para fazer um tratamento cirúrgico, para fazer um tratamento de quimioterapia, tamanha a gravidade do quadro. Então, é possível fazer uma cirurgia para retirar o tecido ovariano, congelar e, posteriormente, transferir esse tecido de volta para essa mulher e ela poder engravidar. Mas é claro, as chances de gravidez quando tem o óvulo congelado são muito maiores. Muito maiores, né? E como que a gente consegue diminuir? Eu estava pensando aqui, de repente, se existem alguns hábitos ou comportamentos que a gente consegue diminuir os riscos de câncer, de desenvolver a doença, né? É vida saudável. Então, tem algumas coisas que a gente pode melhorar na nossa vida para não ter câncer. Por exemplo, não fumar, não fazer um abuso de ingestão de bebida alcoólica, ter um controle de peso, porque o excesso de peso funciona como um processo inflamatório no nosso organismo. Inclusive, leva a distúrbios hormonais. Então, a gente não imagina o quanto isso é importante. Essa vida agitada, de vai e vem, de não priorizar a saúde, almoçar a qualquer hora, não ter esse ritmo, isso tudo ajuda. Tem, inclusive, um livro americano que chama Anticâncer. Nesse livro, o autor era um médico, ele estava fazendo uma pesquisa e eu li esse livro por indicação, inclusive, de um colega mastologista há alguns anos atrás. E ele tinha um prognóstico muito ruim. Então, a partir do diagnóstico dele, ele falou, o que eu posso mudar a história do meu câncer? Ele mudou hábitos de vida e, com isso, ele sobreviveu ao câncer, ele escreveu esse livro anos e anos depois. Num dado momento do diagnóstico, a morte era praticamente certa. Então, não só para evitar o câncer, mas por acaso alguma mulher assistindo tem o diagnóstico de câncer, tenta melhorar a qualidade de vida, pensamentos positivos, ter um dia a dia mais ameno. É porque dizem muito que o câncer é um dos principais motivos, é psicossomático, né? Se a gente está com a mente tranquila, se a gente tenta viver melhor. Casos de pessoas com mágoas. Você já viu isso? Pessoas que têm mágoas profundas e acabam desenvolvendo uma doença. Os traumas emocionais na vida. E na mulher, a mulher ela é muito emocionalmente envolvida
no seu dia a dia, e inclusive com seus próprios órgãos. Então, a mulher, quando está muito estressada, ou menstrua demais, ou a menstruação falha. Então, a gente precisa imaginar a repercussão disso no organismo da mulher. Ninguém para se autoanalisar, né, doutora? E isso é importante, se conhecer, conhecer o corpo, os sinais que o corpo está dando para a gente, né? E isso é muito importante. E as perdas emocionais. Então, se, por exemplo, tem uma perda de um ente familiar, perda de um filho, separação conjugal. Então, são coisas que acontecem na vida, mas cada um dá uma importância diferente para esse mesmo problema. Então, é como a pessoa se sente. Então, a gente não pode, eu vi que vocês vão falar até de pets, às vezes a perda de um pet. Então, as coisas, elas têm um valor muito individual para cada um. E as perdas emocionais, de uma forma geral, propiciam o desenvolvimento de doença. Não só câncer, mas pode ser um problema cardiovascular. Não, a depressão. Depressão, porque a depressão, o paciente paciente deprimido começa a desenvolver, e daí vai para mágoa, e até desenvolve um câncer por causa disso. E aí todo aquele pessimismo, de sempre com aquela ideia fixa, a gente não tem que ter ideia fixa para atingir bons objetivos na vida. Então, isso vale também para o envolvimento da doença. É claro que eu acho que a paciente, se por acaso tiver um diagnóstico de câncer, não pode se culpar pelos pensamentos que teve, pelas decisões tomadas anteriormente. Que a partir de agora, essa mulher ela pode sobreviver ao câncer. Esse diagnóstico precoce possibilita 95% de cura. Agora, se ele for mais tardio, é 50%. Então, a mulher também não precisa se culpar. E se ela tiver uma predisposição genética, não é fadado que ela vai ter câncer, entendeu? Então, ela precisa ter... Então, toda doença eu chamo de multifatorial. Então, precisa ter a predisposição para formar aquele distúrbio genético, que seja hereditário ou não, alteração comportamental, dia a dia, estresse, hábitos ruins e mais as perdas emocionais. Então, um conjunto de fatores que a pessoa desenvolve a doença. E, às vezes, uma pessoa que não se cuida, que fuma e vai morrer. Verdade, a gente sempre comenta isso. Então, a gente fica sempre pensando na exceção. Não, pensa na regra. Eu acho que a parte de cada um é fazer a prevenção de uma maneira geral, pensando na mente. Melhorar a qualidade de vida. Né? Até fala-se muito hoje em alimentos industrializados que colaboram para a evolução desse quadro, né? Exatamente, porque os conservantes, eles podem agir, mesmo o uso excessivo de adoçantes, podem contribuir para o desenvolvimento de doenças diversas. E isso envolve aqui com o hábito do dia a dia de cada um. Então, é conservando a nossa vida, a nossa saúde, que a gente vai desenvolver saúde, não doença. Exatamente. É basicamente isso. Incrível, né? Agora, falando em fertilização, Cá, a partir de que idade a gente deve pensar nisso, a mulher, né? Para congelar os óvulos, Isso. por exemplo. Ela deve pensar nisso desde que ela queira ser mãe, em algum momento da vida. Quanto antes isso acontecer, melhor. Então, o melhor prognóstico de congelamento de óvulo é até os 37, 38 anos. A mulher vai perdendo mês a mês a quantidade de óvulos. Então, quanto antes ela fizer esse congelamento, melhor. E quanto que tem que congelar? 20 óvulos. É fácil ter isso? Não, é difícil. E quanto maior a idade da mulher, mais difícil ter óvulo e essa quantidade. Numa paciente que tem o diagnóstico de câncer, esse congelamento é imediato. Então, ela tem a oportunidade de fazer um ciclo e faz a químio. Na paciente que deseja preservar a fertilidade antes desse diagnóstico, uma paciente saudável, ela tem a oportunidade de fazer vários ciclos de estímulo para coletar esses óvulos. Então, ela não tem a doença, ela não tem nenhum processo degenerativo no organismo dela e tem óvulos saudáveis. Então, eu acho que as mulheres devem pensar nisso de 30 até os 37 anos. A partir dos 30, eu recomendo fazer o exame de reserva ovariana, porque às vezes as mulheres
tomam anticoncepcional uma vida inteira. Então, elas não sabem como é que é o ciclo menstrual. De repente, para a pílula e a menstruação não vem. E talvez seja uma menopausa precoce. Talvez seja uma disfunção ovariana, uma diminuição da reserva ovariana. Porque nessa época a gente não vai pensar coisa, muito nisso. Tem muitas mulheres que ainda não têm, não são casadas, não têm a ideia de ter um filho. Ficando cada vez mais tardio, porque a mulher posterga a maternidade em função da sua vida profissional, da sua vida pessoal. A mulher é muito mais empoderada. Exato. Então, eu acho que não ter filhos deve ser respeitado, mas não poder ter é algo que incomoda bastante. E se você tem a consciência de que pode congelar óvulo, que pode... essa oportunidade, ela existe, ela tem um custo alto, tem, mas muitas vezes a gente faz outras opções de viagens, de troca de bens materiais em prol desse congelamento de óvulo, por exemplo. Mas se a gente focar e priorizar isso, é possível sim congelar os óvulos e num momento posterior pode viajar, trocar o carro, pode fazer tudo. O óvulo não. Não existe botox para o ovário, então a gente precisa... a gente precisa congelar. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui hoje, viu? Nosso bate-papo foi muito bom. Foi muito legal, aprendemos muito juntos, também, né? Queria deixar os seus contatos. Claro, podem visitar o meu site, que tem bastante informação sobre essa parte de fertilidade e saúde da mulher. WhatsApp. O site está ali para nós, ó, doutoradrianagois.med.br, certo? Perfeito. O WhatsApp 011 99507 9291 e o Instagram doutora.adriana G. E o Facebook, doutora.adriana de Góis. Certo? Exatamente. Estou disponível para esclarecer as dúvidas. Muito obrigada, viu, pela sua presença. E agora, gente...